Olá pessoal, voltamos com mais questões da Banca Instituto Bahia. Questão número 13. Ele diz: Maria possui 5 dúzias de ovos. Aí você vai, nessas questões de matemática assim, você vai fazer as anotações. Então você vai colocar aqui, ó, M de Maria. Aí ele falou que tem 5 dúzias. Você vai colocar 5D de dúzia, né, de ovos armazenado em um armário. Aí ele fala João, aí você vai lá e coloca, ó, J igual possui uma centena de ovos. Então uma centena aqui são 100 ovos. Aí você vai lá e coloca 100. Aí você coloca, né, ovos. Você vai lendo e vai retirando os dados da questão. Aí ele fala a razão entre a quantidade de ovos de Maria e João é. Então a razão, ele quer saber, a razão é R. Então a razão, ele quer saber ovos de Maria, O de Maria, ovos, né? O de ovos, M de Maria. A razão entre ovos de Maria sobre ovos de João. Então é isso. Quer saber qual é a razão, a quantidade de ovos de Maria dividido pela quantidade de ovos de João. A razão é isso, é a divisão. Razão é divisão. Então aqui o primeiro passo que você vai fazer é saber 5 dúzias de ovos são quantos ovos. Se uma dúzia é 12, 5 dúzias, aí é só você multiplicar por 12, ó. Então uma dúzia é 12. E aí você vai multiplicar por 12, você vai saber quantos ovos Maria tem. Então você multiplicando aqui, 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Então aqui são 60 ovos. Viu? 60 ovos. Então Maria tem 60 ovos. Então aqui, ó, ovos de Maria é o que? 60. Ovos de João, a gente viu lá que ele falou na questão 100. Aí, como a gente sabe, os zeros que estão do lado esquerdo, né, não tem vírgula. Os zeros que estão do lado direito, eles podem cortar. Quando eles estão na divisão, você pode pegar e cortar. Ó, aqui você pode cortar um zero em cima e um zero embaixo. Aí ficou 6 sobre 10. Lá na alternativa não tem 6 sobre 10, né? Já está dividido, então a gente tem que dividir. Você vai pegar 6 e dividir por 10. Ora, é possível dividir 6 por 10? Não, 6 é menor do que 10, não é possível. Então a gente vai ter que colocar um zero aqui, ó, e voltar e botar outro zero aqui. Toda vez que você bota um zero lá aumentando o número, a gente tem que colocar um zero aqui no coeficiente e com a vírgula. Então agora 60 é maior do que 10, agora dá para dividir. Então qual o número que multiplicado por 10 vai dar 60 ou próximo de 60? Tem que ser menos, né? Ou menos de 60, não pode passar de 60. Então aqui nós temos um número exato, né? 10 vezes 6, 60. Então a gente, né, sempre aqui bota o menoszinho que você vai multiplicar e botar o valor e ver a diferença se vai zerar, né? Então aqui a gente viu que vai zerar. 60 menos 60 é 0, então o valor é 0,6. Então perceba que existe algumas questões que dá para a gente trabalhar, mesmo as pessoas que têm dificuldade em matemática, tem questão que dá para responder. Você precisa olhar a prova e ver quais são essas questões que é possível. Então aqui a palavra-chave nessa questão era você ir retirando os valores e no final, e ele falou razão é divisão. Você pode anotar aí, ó, toda vez que falar razão é divisão, ó, divisão. Toda vez que ele vir falando na questão produto é multiplicação. Então ele queria a quantidade de ovos de Maria
dividido pela quantidade de ovos de João. Qual é o valor dessa razão? Então a razão é 0,6. Vamos para mais uma questão que eu acredito que esteja na sua prova, uma questãozinha de um probleminha assim de compras. Vamos lá. Ele fala: Felipe foi ao mercado e realizou as seguintes compras. Então comprou 2 kg de linguiça. Você vem aqui e coloca, ó. Coloco 2 aqui, ó. Aqui é os quilos que ele comprou, né? 2 kg de linguiça. Ele comprou 3 kg de queijo. Você vem aqui e coloca 3 kg de queijo. E comprou 5 kg de batata inglesa. Então 5 kg aqui batata inglesa. Aí ele fala: se triplicasse todas essas quantidades, então ele falando, ó, se triplicasse, triplicar é o que? Multiplicar por 3. Então triplicar é multiplicar por 3, duplicar é multiplicar por 2, quadruplicar é multiplicar por 4, né? Então ele falou assim: se pegar essas quantidades aqui que Felipe, perdão, comprou e multiplicar todas por 3, então vamos colocar aqui, ele está falando multiplicar todos por 3, essa quantidade, e multiplicar por 3 o valor que ele pagaria em reais. Então ele quer saber o valor que ele pagaria em reais se ele triplicar o valor das compras. Aqui ele já colocou o valor, né, por quilo, tá vendo? Então cada quilo é 38. Então a gente vamos ver quantos quilos agora ele vai comprar. Antes ele ia comprar 2 kg de linguiça, triplicou, aqui agora vão ser 6 kg. Queijo, ele ia comprar 3 kg, mas triplicou, foi para 9. Batata inglesa, ele ia comprar 5 kg, triplicou, ele vai comprar agora 15 kg. Então esses valores aqui são as novas quantidades de quilo de cada produto que Felipe, né, iria comprar. Então nessa segunda coluna aqui a gente tem os preços, né, de cada quilo. Então a linguiça, o quilo é 38, o queijo, o quilo é 52 e a batata inglesa, o quilo é 5 reais. Então a gente já descobriu agora, triplicando, né, multiplicando por 3 o valor das quantidades que Felipe tinha comprado, a gente achou 6, 9, 15. Isso aqui é a quantidade de quilo de cada produto. Agora a gente vai fazer o que? Multiplicar pelo valor do quilo, ó. Então a gente vai multiplicar pelo valor de quilo. A gente já achou a quantidade de cada quilo de cada produto. Agora a gente sabe que nessa coluna 2 aqui é o valor do quilo, né? Então a linguiça 1 kg é 38. Então ele vai comprar 6 kg, aí você vai multiplicar 38 por 6. Então você vem aqui, ó, 38 por 6. 6 vezes 8, 48. 4. 6 vezes 3, 18. Com mais 4, 22. Então aqui, ó, só de linguiça ele vai comprar 228, né, reais. Certo? Vamos ver quanto ele vai comprar de queijo. Aí você vai pegar o queijo, o quilo é 52 vezes 9 quilos, né? Que ele comprou. Antes ele tinha comprado 3, mas ele mandou triplicar a 9. Então 9 quilos. Aí você faz 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 5, 45. Com 1, 46. Então só de queijo aqui ele vai gastar 468. Agora a batata inglesa, que são 5 reais o quilo, ele vai comprar 15 quilos, né? 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 75.
Então a gente achou aí o valor que ele gastou em cada produto, né, caso triplicasse a quantidade. Então ele fala agora o valor que ele pagaria em reais. Então a gente achou separado, né? Então o total que ele gastaria aqui a gente tem que somar agora, ó. Então vamos somar isso aqui tudo para ver quanto é que vai dar, né? Esse aqui é o valor de cada produto. Então agora ele quer saber o valor que ele vai pagar total, né? Então você vai pegar 228, 468 e 75. Aí você vai somar 8 com 8, 16 com 5, 21. Vai botar um e vai 2. 2 com 2, 4, né? Com 6, 10. Com 7, 17. 17. Vai 1. 4 com 2, 6 e 1, 7. Então o valor total aqui vai dar total, né? O total vai dar o que? 771. Então ele vai gastar isso no valor. Agora se ele triplicar o valor da quantidade de cada item da compra, ele vai gastar 771 reais. Então se você tem alguma dificuldade aqui na parte de multiplicação, de soma, eu sugiro você pegar umas aulas aí, né, e ver essa parte de multiplicação, ver essa parte de soma, porque é uma questão aí que, né, a probabilidade de cair na prova é muito grande. Vamos para mais uma questãozinha, ó. De novo, a questão bem parecida, envolvendo compras. Ele fala: Joana foi à feira e realizou a compra de 2 kg de arroz. Então você vê aqui que a tabela já traz aqui, né, o preço por quilo, ó. Então você vai lá onde tem arroz e coloca o 2, né? Aqui vão ser a quantidade. Vamos botar aqui, ó, quilo. A quantidade de quilo aqui que ela vai comprar. Então só arroz é 2 kg, você vai anotando. Aí ele falou 3 kg de feijão, você vem aqui e bota 3. 5 kg de açúcar, você vem 5 kg de açúcar, perdão, 5 kg de açúcar, aqui tá errado, eu coloquei o arroz errado. O arroz é 2 kg e o açúcar, peraí, então vamos lá, vou corrigir aqui, ó. 2 kg é de arroz, 2 kg aqui é o arroz, né? Então a gente tem que anotar isso aqui, ó, 2 kg arroz. E ele falou 5 kg de açúcar. Então vamos apagar aqui, ó, o açúcar é 5 kg. Então, 5 kg de açúcar. Aí ele fala, os preços dos produtos estão na tabela, que é o preço, né, por quilo, tá vendo? Por quilo. Então R$7 o quilo de feijão, R$5 o quilo de arroz, R$4 o quilo de açúcar. Então vamos lá o que ele está perguntando. Aí ela fala, a questão, né? Ela pagou a compra com a nota de R$100. O valor do troco recebido foi, então ele quer saber quanto foi que sobrou de dinheiro. Então você vai ver quanto foi que gastou no supermercado, subtrair de 100, que é a nota que ele levou, e ver quanto sobrou. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e multiplicar, ó, a quantidade de quilo pelo preço de cada produto. Aí 3 vezes 7, 21. Então gastou R$21 só com a compra de feijão. 2 vezes 5,
10 reais só com a compra de arroz. 5 vezes 4, 20 reais. Então o total aqui que ele gastou na compra foi quanto? 20 com 10, 30 com 21, 51 reais. Então o total de gasto foi 51 reais. Mas ele não quer o total, né? Ele quer saber quanto foi que Joana voltou para casa. Então gastou 51. Então se ela levou 100 reais e gastou 51, então 100 menos 51 vai dar quanto? 49. Então a resposta aqui é 49. Então cuidado para não marcar 51, porque 51 foi o total que ele gastou na compra. E ela quer saber, na verdade, o troco, né? Então tem que depois você achar o total, subtrair. Então voltamos aqui com outra questão. Questão 11. É um modelo padrão da banca trazer esse tipo de questão. Então você viu essa expressão aqui, tem uma forma de responder. Então ele fala: o valor da expressão é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x menos 5 para x é igual a menos 2. Então o que você vai fazer? Onde tiver x na expressão, você vai substituir por menos 2 e tentar resolver. Então vamos lá. Aqui tem x ao cubo. Você vai pegar, colocar entre parênteses, ó, no lugar do x, menos 2 elevado ao cubo. Aí você coloca um menos, repete, né? Menos lá em cima. Aí você coloca 4. Aí entre parênteses aqui, que esse 4 está multiplicando com x, né? É 4x ao quadrado. Então 4, aí vezes, né? O valor do menos x, do x que ele falou, que é menos 2. Menos 2. Aí elevado ao quadrado. Aí você repete o mais lá da expressão, né? Aí repete o 2. Aí aqui é multiplicando, aqui é como se tivesse uma multiplicação. Aqui é um pontinho aqui, ó, entre o 2 e o x aqui é uma multiplicação. Então vamos botar entre parênteses o valor do x, que é, ele falou que é menos 2, ó. Então você vai colocando entre parênteses o valor do x, ó, o valor do x aqui, ó, menos 2, certo? Aí você repete, não vai repetindo, menos, né, 5. Pronto, aí você já substituiu, né, o valor de x na expressão. E agora vamos resolver. Então aqui está menos 2 elevado a 3. Então quanto é que vale menos 2 elevado a 3? Então o primeiro aqui é potenciação, né? O que a regra fala? Toda vez que você tiver um número que a base for negativa e o expoente for ímpar, 3 é um número ímpar, 2 é um número par. Então quando for ímpar, o expoente for ímpar e a base for negativa, você vai conservar o sinal negativo. Se a base for negativa e o expoente for positivo, o sinal negativo vira positivo. Então essa é uma regra de potenciação. Quando o expoente é negativo, você conserva o sinal que está lá na base. Quando o expoente é positivo, você vai trocar, né, e fica sempre positivo. O expoente positivo vai ficar sempre positivo. Então se vier aqui negativo, você troca para positivo. Se vier positivo, você mantém positivo. Então o expoente positivo vai deixar um número positivo. Então o sinal negativo some. Então vamos lá. Então aqui a gente vai repetir, né? O menos 2, aqui o menos você vai repetir. Aí agora vamos tirar essa potenciação. 2 elevado a 3, ele está falando o que? É 2 3 vezes. Então você vai pegar o 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2. Então, 2 elevado à terceira é isso, ó, 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4, né? 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é 8. Viu? Se fosse 2 elevado à quarta, seria repetir mais um 2 aqui e multiplicar. Agora, se fosse 2 à quarta, esse sinalzinho de menos aqui ia sumir, ia ficar positivo aqui, né? Porque qualquer número, a base negativa com expoente par, ela fica positiva. Se for a base negativa com expoente ímpar, aí mantém o sinal negativo. Então vamos lá, aí vamos repetir aqui novamente menos. Você vai repetir o 4. Primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses. Tem que tirar primeiro, calcular o que está dentro do parênteses. Então aqui agora a gente vai repetir novamente o parênteses para você ver. Vamos tirar essa potenciação. 2 menos 2 elevado a 2. Perceba que o expoente é positivo, 2, né? Então aqui está negativo, então vai ficar positivo. E quanto é 2 elevado a 2? É o 2 duas vezes, né? Então 2 duas vezes. Então 2 vezes 2 é quanto? 4, né? Então você vem aqui, ó, coloca o 4. Só que agora é positivo, porque o expoente é positivo, então o sinal mudou. Aí mais. Aí aqui não tem potenciação, então vamos logo tirar essa multiplicação aqui, 2 vezes a parênteses menos 2. Então aqui a gente tem que fazer um jogo de sinal, ó. Como aqui a gente está multiplicando, a matemática fala, toda vez que você vai fazer uma multiplicação que os números têm sinais diferentes, aí você vai então fazer um jogo de sinais. Aí então esse sinal, o jogo de sinais na multiplicação é sinal positivo com sinal negativo, vai prevalecer o sinal negativo. Então aqui, ó, na multiplicação, mais vezes menos, o resultado vai ser negativo. Quando for menos vezes menos, o resultado vai ser positivo. Então, né, sinais diferentes aqui, você vai manter o negativo. Os sinais iguais negativos, ele vira positivo. Então tem essa regrinha aqui de jogo de sinais na multiplicação. Então mais com menos prevalece o menos. E aí você vai multiplicar 2 vezes 2, 4. Aí você vai repetir o menos 5. Certo? Então você vai resolvendo aos poucos, tirando a potenciação, depois tira a multiplicação aqui entre parênteses, depois as subtrações ou soma, né? Então vamos repetir aqui, menos 8. Vamos tirar aqui a multiplicação de novo, ó, sinais diferentes, ó, mais com menos prevalece o menos, porque é uma multiplicação. Você vai multiplicar 4 vezes 4, 16. Então 16. Aí você vai repetir o menos aqui novamente e repete o menos novamente. Então perceba que ficou tudo negativo, né? Então aqui agora sinais quando você na soma ou, né, por subtração, sinais são iguais, você faz o que? Soma e conserva o sinal. Então todos eles, o sinal é negativo, né? Você vai conservar e vai somar tudo. Então vai 5 com 4, 9, né? 16 dá 25, 25 com 8 dá 33. Então o valor da expressão é menos 33, né? Quando o x for igual a menos 2, o valor é menos 33. Então aqui teria que saber como é que essa parte de potenciação, como é que resolve, e multiplicação. Vamos dar uma olhadinha nessa questão de 19, ó. Ele fala de sequência, ó. Ele gosta demais desse tipo de questão. Então você aqui tem que descobrir qual é a razão, né? Qual o padrão de aumento aqui. Então vamos lá. Ele pede aqui para você encontrar aqui o próximo termo da sequência, ó.
Então você tem que encontrar, ver qual é o padrão, de quanto em quanto está aumentando, se está aumentando, ou se existe alguma multiplicação de aumento. Então vamos lá. O primeiro termo é o termo 2, foi para o 4, foi para o 10, foi para o 14. Então perceba que aqui a sequência está aumentando de 4 em 4, não é isso? Primeiro é 2, 2 com 4, 6, 6 com 4, 10, 10 com 4, 14. Então 14 com 4 dá 18. Então o próximo termo aqui é 18. Então aqui, ó, você acha uma resposta aqui, 18. Então só pode ser uma dessas letras. Tudo bom? Tudo bem? Vamos ver. Item 2. Vamos ver qual é o padrão aqui, que quando é que está aumentando. Está aumentando de quanto em quanto. 27 foi para 54, depois para 81, depois para 108. 27 mais 27, 54. 54 para 81. Aí 27 aqui não vai dar, né? Dá com 20, 74, 7, 81. 81 com 27 dá 108. Então perceba que nessa sequência aqui está aumentando de 27 em 27, ó. A razão é de 27 em 27. Então primeiro é 27, bota mais 27 dá 54, 54 mais 27 dá 81, 81 mais 27 dá 108. Então 108 mais 27 vai dar quanto? 135. Então o próximo termo aqui, 135 dessa sequência. Então aqui a gente já conseguiu eliminar mais um item, ó. Então a resposta ou é C ou é E. Vamos ver então o padrão do item 3. O item 3 é 12, foi para 48, 192. Você perceba que está aumentando muito rápido, né? Geralmente quando aumenta muito rápido assim, pode ser que é uma multiplicação. Existe um número que está sendo multiplicado. Então, por exemplo, 12 para 48 aumentou 36. 48 para 196 aumentou 144. Então perceba que não está tendo um padrão. Agora vamos ver se existe algum número aqui que multiplicando vai estar dando esse aumento. 12 vezes 4 dá 48. 48 vezes 4 dá 192. 768 vezes 4. Então aqui o padrão, ó, é uma multiplicação. Então você pega um número anterior, multiplica por 4, você acha o número, próximo número. Então aqui você vê, né, os anteriores aqui eram uma soma de, o primeiro item era uma soma de 4 em 4. O segundo já era uma soma de 27 em 27. O terceiro já é uma multiplicação, ó. Então 12 vezes 4 dá 48. 48 vezes 4, 196. 196 vezes 4, 768. E 768 vezes 4 dá quanto? 8 vezes 4, 32. Com 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. Com 2, 2. 7 vezes 4, 28. Com 2, 30. Então a resposta é aqui, ó. Então às vezes você poderia ter dificuldade nesse item 3, mas você já percebeu que você já teria, né? Você iria ficar em dúvida entre duas respostas. Então a chance de você acertar era de 50%. Mesmo que você não conseguisse encontrar aqui a sequência aqui, né, do item 3, mas você iria ficar em dúvida apenas em duas letras. Então você chutando, você iria ter chance de acertar de 50%. Entendeu? Então, uma questão dessa provavelmente vai vir na prova. Essa questão 20 aqui também é uma questão que eles gostam muito. Ele traz uma tabelinha com a numeração e pede para você fazer algo.
Então vamos lá. Dada a tabela codificada abaixo, o valor do produto, ó, produto é multiplicação. Então ele quer que você multiplica. Então o produto dos números, aqui tem uma sequência de números que ele quer que você utilize a tabela para codificar e outra sequência. Então ele quer que você veja qual é esse número aqui, HDG vezes FC. Então vamos lá, a tabela está aqui, então a gente sabe, ó. Vamos colocar aqui, ó, HDG, então ele quer isso vezes FC. Produto é isso, tabela tá, o valor do produto, ó, produto o que? FDG vezes FC. Aí agora vamos ver quem é cada letra representa. A letra H, ela representa o 7. Então você coloca o 7 aqui. A letra D, ela representa 3. Então você vem aqui, coloca o 3. A letra G, ela representa o 6. Então perceba que a gente já encontrou o primeiro número, né, que ele codificou. É 736. Então ele quer que você multiplica, né, que é produto, esse I aqui, ó, dos números tal. Então produto, multiplica. F, quem é F? F é 5. Então você vem aqui, bota o 5. C, quem é C? É o 2. Então você achou quem é FC. FC é 52. Então agora é você pegar e multiplicar. 736 vezes 52. Aí vamos multiplicar. 6 vezes 2, 12. Você coloca o 2 e leva 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. 7 vezes 2, 14. Agora vamos para o segundo número. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 18 vai 1. 7 vezes 5, 35. Com 1, 36. E agora a gente vai somar, né? Vai embaixo 2. Não tem nada aqui, né? Pula uma casa, né? Aqui 7 com 0 dá 7. 8 com 4 dá 12. Vai 1. 6 com 1, 7 e 1, 8. Aí aqui só tem o 3, né? Então o valor é esse, 38.276. Só que ele quer a resposta codificada de novo. Então você vai na tabela e vê qual é a letra que representa 3, qual é a letra que representa 8, qual é a letra que representa o 2, qual é a letra que representa o 7, qual é a letra que representa o 2, para você achar a resposta. Então, número 3 é representado pela letra o que? D. Número 8 na tabela é representado pela letra I. Número 2 na tabela é representado pela letra C. Número 7 na tabela é representado pela letra H. E o número 2 na tabela é representado novamente pela letra C. Então o gabarito é essa sequência aqui. Você achou o valor da multiplicação, mas ele não trouxe a resposta, né? Ele trouxe a resposta codificada de novo. Então teria que você ver que cada número desse, né, qual é a letra que representa cada um. Então a sequência é D, I, C, H, C. Então o gabarito aí é a letra A. Vamos olhar mais uma questão aqui. Questão 19, ele fala: 5 amigos possuem valores em reais em forma de fração, de acordo com a tabela. Aí quer o amigo que possui o maior valor.
Então, para a gente saber que tem um amigo A que tem esse valor 100 sobre 5, tem um amigo B que tem 75 sobre 3, tem um amigo C que tem 80 sobre 2, amigo D que tem 90 sobre 3 e um amigo E que tem 65 sobre 3. Então esses aqui são os valores na segunda linha. Na primeira linha são os amigos. Então ele quer saber qual desses amigos aqui tem o maior valor, né? Eu trouxe em forma de fração. Então aqui a gente tem que fazer é dividir e ver quem é que tem mais, né? Então vamos dividir primeiro o amigo A. Você vem aqui e coloca 100 dividido por 5. Então aí você vai dividir, né? 100 por 5. Aí você vê, você pode começar com 10, né? Com 1 por 5 não vai, então você começa com 10. Então 10 dividido por 5, qual é o número que multiplicado com 5 vai dar 10 ou um número próximo de 10? Tem que ser menor do que 10, não pode ser maior. Então é o 2, né? 2 vezes 5, 10. Para 10, aqui você pode repetir o 10, né? Pega 10 menos 10, dá 0. Aí agora você baixa o próximo número. Aí 0 dividido por 5 não pode, né? Quando você não pode dividir, você pega e bota um 0 aqui também, ó. Então 100 dividido por 5 dá 20. Então A aqui é 20. Aí vamos ver agora B. 75 dividido por 3. Então pode começar por 7, né? 7 é maior do que 3, então dá para começar. Então qual o número multiplicado com 3 vai dar próximo de 7? Vamos ver, 2, 3 vezes 2, 6, né? Dá 6, não dá 7. Vamos colocar 3, 3 vezes 3, 9. Aí passa de 7. Então realmente tem que ser o 2. Então 3 vezes 2, 6. Você bota o 6 aqui, né? Você vai subtrair. Então 7 menos 6 dá 1. Aí você vai baixar o próximo número agora, que é o 5. Você baixa. Aqui você baixa, sempre baixa. Depois que você subtrai, você baixa o próximo número. Então agora tem 15 dividido por 3. Então qual o número que você dá para dividir aqui, multiplicar por 3? Você vai dar 15, o próximo de 15, vamos ver, 4 vezes 3, 12. Então tá menor ainda, né? Vamos ver se 5 dá. 5 vezes 3, 15, ó. Então deu. Então 5 vezes 3, 15. Aí você vai pegar e bota o 15 lá, né? Que você achou. Então sempre você vai subtrair. Então 15 menos 15, nada. Então não tem mais nada para você descer, né? Porque aqui você desceu, ó. Perceba que o 0 lá desceu. Aí você desceu, não deu para dividir, você tem que botar um 0 lá no coeficiente. Aqui não. Aqui a subtração deu 0, não tem mais número para descer. Então aqui realmente B vale 25. Então vamos ver agora C. C é 80 dividido por 2. Então você vai começar por primeiro, né? 8 é dividido por 2, né? Maior. Então vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 8 ou um valor menor próximo dele? Então aqui a gente vê que o 4, né? Dá 4 vezes 2, 8 para 8. Você vai repetir novamente o 8, 4 vezes 2, 8. Você bota aqui o 8, aí aqui você tem que subtrair. Então 8 menos 8, 0. Aí tem vai para o próximo número. O próximo número é um 0. Você vai baixar. Você baixa o próximo número. Então é 0. 0 dividido por 2 não pode dividir, né? Então toda vez que acontece isso, você baixar o próximo número e o próximo número for 0 e você não conseguir dividir, você tem que colocar um 0 aqui no coeficiente. Então C é 40. Então vamos lá. Vamos ver agora D. D é o que? 90 dividido por 3.
Então vamos começar, dá para começar com 9, né? 9 é maior do que 3. Então vai lá. O número multiplicado por 3 vai dar 9 ou um número menor do que 9, próximo dele. Então é o 3 mesmo, ó. 3 vezes 3, 9. Você vai botar um 9 que você achou na multiplicação. Aí você vai subtrair 9 menos 9, 0. Aí você baixa o próximo número, ó. Baixou o próximo número, é 0. 0 dividido por 3, né? 0 dividido por 3 é 0. Entendeu? Por isso que tem que botar o 0 aqui, ó. Porque 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, D é o que? É 30. Vamos ver a letra E. Letra E, 65 dividido por 2. Vamos começar com 6. Com o número multiplicado com 2 vai dar 6, ou um valor próximo de 6 menor do que 6. É o 3. 3 vezes 2, 6. Coloco um menos aqui, então 6 menos 6, 0. Aí você vai baixar o próximo número, que é o 5. Achou o 5. Aí 5 é divisível por 2, é. Então, qual número multiplicado por 2 dá 5? O próximo de 5 é 2, né? 2 vezes 2, 4. Para 5, você botou 4 aqui, ó. Você achou lá da multiplicação. Aí 5 menos 4, 1. Então, ainda sobrou 1. 1 é possível dividir 1 por 2? Não é possível. Então toda vez que você não consegue dividir assim, que sobra um valor, né? Aí você quer zerar a divisão, você vai lá, bota uma vírgula aqui, ó. E aí você vai inserir um 0 aqui. Então 10 dividido por 2, qual número multiplicado por 2 dá 10, ou próximo dele, ou igual a ele? É o 5. 5 vezes 2, 10. Aí você bota aqui, ó, é sempre, né? É subtraindo. Então 10 menos 10 é 0. Então sua divisão aqui zerou. Então a letra E, essa fração equivale a 32,5. Então vamos ver aqui qual é o maior valor. Ele pede qual é o maior valor das frações aí. O maior valor das frações é C, ó, que é 40. Então gabarito aqui a letra C. Então vamos lá, dá uma olhadinha novamente. Essa questão 12 aqui é uma questão de expressão. Então, toda vez que você vê essa expressão, ele está querendo que você substitui o x por algum número para você achar o resultado. Aí para você responder assim, ele trouxe, ó, quanto sendo x igual a 0, aí você vai lá na expressão e coloca onde tem x, você bota 0, para ver qual vai ser o resultado, tá vendo? Ele fala quando x for igual a 1, quando x for igual a 2, quanto é o resultado. Então a gente vai ter que ir lá na expressão e substituir. Então aqui, ó, o primeiro aqui, ó, ele pede para você substituir o x por 0. Então onde tiver x, você bota 0. Então você vai lá, bota 0, você bota sempre entre parênteses, ó, elevado à terceira, mais 2. Aí aqui você sabe que tem é multiplicação, né? Aí você bota 0 elevado a 2 mais 1. Então você vai lá. Agora vamos resolver. 0 elevado a 3 é 0, né? O 0 elevado a qualquer número é 0. Mais 2. Aí você pega 0 elevado a 2, qualquer número elevado a 0, 0 elevado a qualquer número é 0. Mais 1. Aí você vai repetir 0 mais. Agora você vai tirar a multiplicação. 2 vezes 0 é o que? 0. Mais 1. Então a resposta aqui, o resultado vai ser o que? 1, né? Então toda vez que o x aqui for 0, o resultado vai ser 1. Ele falou que o resultado é 0, não. O resultado é 1.
A letra B ele falou, sendo x igual a 0, o resultado é 2. Não é 2. Quando x for igual a 0, o resultado é 1. A gente já viu aqui. Viu? Então a gente já testou aqui e viu que quando x for igual a 0, o resultado é o que? 1. Certo? Então vamos ver aqui, ele pede para testar quando x é igual a 1, ó. E depois x é igual a 2. Então a gente tem que ir lá substituir novamente para ver se o resultado de x quando x for 1 se vai ser 3. Então eu vou colocar aqui em cima para a gente ir substituindo. Vou repetir aqui novamente a expressão x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 1. Então vamos lá testar o x quando o x aqui for igual a 1. Você vai lá onde tem x e substitui. Então aqui tem x, você vai pegar e colocar entre parênteses 1 elevado, né, a terceira mais 2. Aí você pega, torna botar novamente o 1 elevado a 2, né, mais 1. Aí vamos resolver. 1 elevado a terceira é 1. Então o número 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1, né? 1 elevado a terceira é o que? É 1 vezes 1 vezes 1. Então 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Entendeu? Por isso que o número 1 elevado a qualquer expoente vai ser 1. O 0 elevado a qualquer expoente vai ser 0. Então você repete o sinal de mais. Aí você coloca o 2. Aí agora 1 elevado a 2 é quanto? É 1, né? É 1 vezes 1. O número 1 duas vezes. 1 vezes 1 dá 1. Aí você coloca mais 1. Então vamos lá. Repete 1, que agora nós vamos tirar a multiplicação que está entre parênteses aqui agora. 2 vezes 1, 2 mais 1. Então é soma, né? Os sinais tudo igual. Então você vai pegar 2 mais 1 mais 1 dá 4. Então toda vez que x for igual a 1 nessa expressão, você substituir lá o 1, o resultado vai ser 4. Então a letra C falou quando o x for igual a 1, o resultado é 3. Não, o resultado é 4. A gente viu. Se o x for 1, o resultado é 4. Então realmente é 4. Então o gabarito aí é a letra D, né? A letra E a gente poderia substituir lá para ver, mas a gente já viu que a resposta é a letra D. Então não precisa nem se fazer a letra E lá testar quando o x é igual a 2. Certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão 15. Ele fala de concentração, ó. Concentração é como se fosse densidade. Essa questão ele trouxe uma questão bem parecida com essa. A gente já respondeu aqui. Ele fala, a concentração é a razão, tá vendo? Razão é uma divisão. Então você bota aí, ó, divisão. Então divisão, quando fala razão, fala divisão. Quando fala produto, é multiplicação. Então a concentração é a razão entre, ó, ele está falando lá como é que é a forma. Concentração é o que? A razão entre massa, então o M de massa de um soluto em gramas, tá vendo? A massa é sempre em gramas, e o volume. Então é a razão entre massa e volume, tá vendo? Então massa sobre o volume. O volume é em litros, ele está falando. Aí ele falou, a concentração em gramas por litro é 0,1 gramas. Então aqui é a massa, tá vendo? Tá em gramas, é massa. Então a massa aqui é 0,1. E ele fala de um determinado soluto com o volume, ó. O volume em litros, tá vendo? Então é 2. Então massa vem em gramas ou quilogramas e o litro o volume vem em litros.
ou mililitros. Então ele pergunta: a concentração e tal de um determinado soluto vale? Então é isso. Ele quer a concentração. A concentração é massa sobre volume. Então você já descobriu quem é a massa, é 0,1, quem é o volume é 2, aí você vai dividir isso aí e achar a resposta. Então vamos dividir 0,1 dividido por 2. Então perceba que tem uma casa aqui depois da vírgula, nós temos que tirar essa vírgula aqui para dividir. Então como tem uma casa depois da vírgula do lado direito, tem uma casa aqui, o que a gente faz? Para tirar essa vírgula, a gente vai inserir um zero embaixo. Você inserindo um zero aqui no denominador, você pode tirar a vírgula de cima. Então toda vez que você quiser tirar a vírgula em cima, você vê quantas casas tem depois da vírgula, né, do lado direito. Então se tiver duas casas aqui depois da vírgula, você bota 2 zeros embaixo, aí você pode tirar a vírgula. Então aqui nós vamos tirar essa vírgula. Vamos fazer o que? Pegar, aumentar aqui, em vez de 2, botar 20. Então você vai botar mais uma casa aqui, um zero aqui. Então aí vai ficar assim, ó, 1 dividido por 20. Aí agora a gente tirou a vírgula. Aí agora, porque para fazer a divisão tem que tirar a vírgula. Aí agora vamos fazer o seguinte: pega 1 dividido por 20, não pode dividir, né? Então você tem que aumentar a casa aqui e botar uma casa no quociente. Aí você coloca um vírgula. Você está aumentando o número. 10 dividido por 20, aí não consegue ainda. Então você vai lá, colocar outro zero e aí bota mais um zero no quociente. Então agora você consegue dividir 100 dividido por 20. Então qual o número multiplicado por 20 dá 100, ou o próximo dele menor do que ele? É 5. Então 5 vezes 20 dá 100. Aí você é 100 menos 100 é 0. Então o gabarito aí vai ser 0,05. A divisão desses números aí é 0,05. Então a letra E. Então aqui a dificuldade era a divisão mesmo, dividir 0,1 por 2. E saber tirar essa vírgula aí, aumentando, né? Quando você vai mudar essa vírgula, né, para frente do 1. Toda vez que você fazer essa mudança, você tem que pegar e colocar um zero aqui embaixo. Você tem que inserir um zero. Se você for pular uma casa para a direita, entendeu? Se for pular duas, tem que botar 2 zeros. Então vamos dar uma olhadinha. Questão 16. Sobre conjuntos. Ele fala, dados os conjuntos A e o conjunto B, ele pede o somatório da interseção de A e B, somatório dos algarismos. Então esse U aqui de cabeça para baixo é interseção. Quando o U está para cima é união. Então a interseção é você saber o que tem em comum nos dois conjuntos. Então qual o número que tem no conjunto A que também tem no conjunto B. A interseção é isso. O número que tem em um conjunto também tem no outro. Então você vai olhar os dois conjuntos e ver quais são os números que são comuns aos dois conjuntos. Então vamos aqui, número 1 tem no conjunto B e A tem. Então número 1 tem no conjunto B e tem no conjunto A. Número 2 tem no conjunto B e no conjunto A não tem. Número 3 tem no conjunto B, também tem no conjunto A. Número 4 tem no conjunto A, mas não tem no B. Número 5 não tem no conjunto A, mas não tem no B. Número 9 tem no A, também tem no B. Número 13 tem no A, mas não tem no B. Número 14 tem no A, mas não tem no B. Então perceba que a interseção aqui de A e B são os números que número 1, número 3 e número 9. Então a interseção do conjunto A com o conjunto B, né, quer dizer o que? Que o número que está nos dois conjuntos são números, né, o mesmo número que está nos dois conjuntos é 1, 3 e 9. Ele pede para somar esses algarismos.
ele pede para somar. Então ele pede para somar. Então a gente já achou quais são os algarismos, né, que está em comum dos dois conjuntos. E agora ele pede para somar esses algarismos. Soma. Então 1 mais 3 mais 9 dá 13. Então ele pediu para somar. Então a resposta é a letra D, 13. Então vamos dar uma olhadinha nessa questão 19. Você vê que é sequência novamente, ó. Tá um padrão, né? Essas questões é padrão, né? Vem escrito sequência, você já sabe que é sequência. Então aqui você vê, ó, o primeiro termo da sequência é o 8, depois o 4, depois 2, depois 1. Aí ele quer saber esses dois aqui, aí ele fala a razão entre o sexto termo e o quinto. Então ele quer saber a razão, né, que é a divisão, né, entre o sexto termo e o quinto. Então você vai encontrar o sexto termo e o quinto termo, depois dividir. Então esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Aí nós vamos achar o quinto e o sexto. Então vamos ver. De 8 passou para 4, diminuiu 4, diminuiu 4. De 4 passou para 2, diminuiu 2. De 2 passou para 1, diminuiu 1. Então perceba que está reduzindo, né? Sempre a metade. Então a razão está caindo na metade, ó. De 8 para 4, diminuiu 4. Já de 4 para 2, diminuiu 2. De 2 para 1, diminuiu 1. Então aqui a tendência é diminuir a metade, né? Então se aqui é 1, você perceba que está sendo sempre o termo está sendo sempre a metade. A metade de 8 é quanto? 4. A metade de 4 é 2. A metade de 1 é o quanto? É 0,5. Aí a metade de 0,5 é quanto? 0,25. É isso? Então aqui é 0,25. Porque a sequência aqui você viu que está diminuindo na metade, ó. De 8, a metade de 8 é 4, a metade de 4 é 2, a metade de 2 é 1. Então a metade de 1 é 0,5, a metade de 0,5 é 0,25. Então você percebeu como é que está funcionando a lógica da sequência, né? Então agora você vai, ele quer a razão, né? O sexto termo é 0,25. E o quinto termo é o 0,5. Então e agora nós vamos dividir um pelo outro. Então perceba, aqui tem duas casas depois da vírgula. Você tem que igualar as casas depois da vírgula. Então você vai colocar um outro zero aqui, ó. Aí igualou a quantidade de casas depois da vírgula. E agora a gente pode sumir com essa vírgula, entendeu? Aí agora então a divisão vai ser 25 dividido por 50. Então como as casas aqui, ó, depois da vírgula são iguais, ó, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, então são iguais, a gente igualou, colocou mais um zero aqui, ó. Então some a vírgula. Então 25 dividido por 50 não é possível dividir, né? Porque 25 é menor que 50. Então a gente faz o que? Bota um zero aqui no coeficiente com a vírgula e bota um zero lá, aumentou o número. Então 250 dividido por 50, qual é o número multiplicado com 50? Vai dar 250, o próximo menor um pouco que ele é o próprio 5, né? 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Então dá 250. Então a resposta é o que? 0,5. Então a razão do sexto termo com o quinto termo é 0,5. Vamos ver se o que ele colocou. Ele trouxe em forma de fração. Então a gente não precisava nem ter dividido dessa forma. Ele trouxe em forma de fração.
0,5 que é a mesma coisa de 1 meio, ó. Se você pegar 1 meio dividido por 2, ó. Então aqui você tem que botar um 0 que é menor, bota um 0 aqui, vírgula. Com o número multiplicado com 2 dá 10, o próximo dele é o 5. Então aqui 10, né? Você vai subtrair, então o resto é 0. Então esse 0,5 é a mesma coisa que você falar 1 sobre 2, né? Certo? Então aqui a gente poderia ter feito assim, ó. Como ele botou em fração, a gente igualou as casas depois da vírgula. Então você vai botar 25, né? Tirar as vírgulas, 25 sobre 50. 25 sobre 50. Aí agora nós vamos fracionar isso, né? Então 25 sobre 50. Qual o número que eu dividi 25 e divido 50 ao mesmo tempo? É com 25. Então 25 dividido por 25 dá 1. Aí eu vou repetir, né, aqui o traço. Aí 50 dividido por 25 dá quanto? 2. Então perceba que era fazer uma simplificação, né, do resultado. Aí a gente ia achar aqui, né. Às vezes ele dificulta, né, um pouco, né. Perceba que a gente achou a resposta, mas a resposta estava em forma de fração. Então a gente teria que dividir a fração para ver se corresponde, né, a 0,5. Vamos ver essa questão 16. Ele fala razão novamente, ó. Toda vez que fala razão significa o que? Divisão. Então que é a divisão entre a soma dos algarismos dos números tal e número tal. Então que é a razão desses dois números. Então a soma dos algarismos, o que você vai fazer? Vai pegar e somar os algarismos. Esse primeiro número, ele tem o algarismo 1, algarismo 0, algarismo 0 e 3. Então você vai somar. Então você pode somar o que? O 3 com 1. Então 4. Então a soma dos algarismos do número desse primeiro número é 4. A soma do segundo número dos algarismos só tem 5 e 1, né? 5 e 1, 6. Então ele está pedindo o que? A razão entre esse número, né? Esse é o primeiro número sobre esse segundo número. Então a gente já somou. Eu queria a soma dos algarismos, a gente já somou. E agora a gente vai dividir. Então é 4, que é a soma dos algarismos do primeiro número, 1003, e dividido pelo 6, que é a soma dos algarismos do segundo número, que é 1005. Então a gente pode fatorar isso aqui. Então ver qual é o número que você pode dividir os dois ao mesmo tempo. Então você pode dividir por 2. 4 dividido por 2, o que dá 2. E 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Então a resposta é o que? 2/3. A resposta é a letra D. Então ele só queria isso. Você tinha que somar os algarismos do primeiro número, somar o algarismo do segundo número e pegar e voltar e dividir. Ele quer a razão. A razão é divisão. Um dividido pelo outro. Então o gabarito é a letra D. Então vamos ver mais uma questãozinha de interseção. Ele sempre gosta de questões envolvendo conjunto. Ele deu aqui o conjunto A, deu o conjunto B e quer saber a interseção desses dois conjuntos. Interseção é esse símbolozinho do cabeça para baixo. E ele significa o que? Qual o número que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então vamos lá. O conjunto A tem o número 1, no conjunto B tem o número 1. Então esse número aqui faz parte, né, da interseção. Pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Número 2 tem no conjunto A, número 2 não tem no conjunto B, então não é. Número 3 tem no conjunto A, número 3 não tem no conjunto B, então não há interseção. Número 4 tem no conjunto A, número 4 tem no conjunto B, então tem interseção. Número 5 tem no conjunto A, número 5 tem no conjunto B. Número 6 também tem no conjunto A, número 6 tem no conjunto B. Número 7 tem no conjunto A, não tem no conjunto B. Número 8 tem no conjunto A,
e também tem no conjunto B. E número 9 tem no A, mas não tem no B. E aqui 10 tem no B, mas não tem no A. 13 tem no B, mas não tem no A. 14 tem no B, mas não tem no A. Então a interseção é só os que acontecem ao mesmo tempo. Tem no A e no B ao mesmo tempo. Então aqui nossa interseção vai ser o que? O 1, o 4, o 5, o 6, o 8, né? Então o conjunto nosso aí da interseção, né, é isso. O gabarito é a letra E. Vamos ver essa questão 20 envolvendo combinação. Ele fala: para ir a uma festa, uma modelo possui 3 tipos de calça, 3 tipos de short, 4 tipos de blusa. De quantas maneiras diferentes ela pode combinar essas roupas e sapatos? Então, para você saber de quantas maneiras ela pode fazer, você vai multiplicar um pelo outro, vai multiplicar um pelo outro. Aí você vai saber a quantidade de maneiras diferentes que ela pode se vestir, né? Com a calça, um sapato amarelo, calça, sapato vermelho, entendeu? Então você vai multiplicar um pelo outro, ó, e aí você vai achar a quantidade de maneiras diferentes que ela pode vestir. Então, se ele trazer um tipo de questão desse de combinação de roupas, sapato, você já vai saber como é que responde. É só multiplicar, né, os valores que ele colocou, ó, 3, 4 e 3 novamente, ó. Multiplica, você vai achar o resultado. Então vamos lá novamente, questão 3, outra questão envolvendo aquela expressãozinha, ó. Ele dá uns valores para você substituir lá no x e para você descobrir, né, o caso que ele quer. Quanto é? Ele não colocou x, mas poderia, né? A de 2, esse 2 aqui é como se for, é o valor de x, ó. A de 1, esse aqui é o x, na verdade. Aí ele quer saber quanto é que vale cada um. Então você vai substituir o 2 onde tem o x e achar um valor. Depois você vai substituir o 1 onde tem x e acha outro valor. Ele quer a soma. Então você vai fazer separado e depois somar, certo? Então vamos aqui achar primeiro a de 2. Aí onde tiver o x vamos colocar o 2, certo? Então aqui x ao quadrado, você vai colocar o que? 2, o valor de x é 2 ao quadrado, mais 2 vezes, né? Que aqui tem um sinalzinho de vezes, ó, apesar de não aparecer, mas um pontinho ali é um vezes o x que ele quer, o 2, menos 1. Então agora vamos responder. Como aqui a base aqui é positiva, você não precisa se preocupar, né? Se vai ter mudança de sinal. Então 2 elevado a 2 é o que? É 2 vezes 2. Então o expoente ali é a quantidade de vezes que ele vai repetir, né? 2 vezes 2, 4. Então você vem aqui e coloca o 4. Mais. Aqui podemos multiplicar porque não tem expoente, né? Então 2 vezes 2, 4. E aí a gente repete o 1 lá da expressão. Então aqui agora a gente pode somar e subtrair. 4 mais 4, 8. 8 menos 1, 7. Então A2 aqui equivale a 7. A2 equivale a 7. Aí vamos achar agora A1. Então A1, vamos ver quanto é que vai dar 1. A expressão. E agora vamos substituir lá onde tem x, coloca o 1. Então vamos lá, x ao quadrado, A1 vai ser o que? 1 elevado ao quadrado. 1 aqui é o valor de x que ele quer saber. Então vai lá, mais 2 vezes o x é que ele quer saber é quanto? 1. O valor da expressão, né? Ele quer saber, vamos substituir aqui esse 1 aqui, ó, é onde tem x, você vai colocar um 1. Aí vamos repetir, né, o resto da expressão, menos 1. E aí vamos agora resolver. 1 elevado a 2 é a mesma coisa de 1 vezes 1. Então, 1 duas vezes, então dá 1, né? 1 elevado a qualquer número é 1.
mais 2 vezes 1 é 2. Repete 1 e agora nós responde 2 mais 1, 3, menos 1, 2. Então A1 equivale a quanto? Toda vez que o A, toda vez aqui que você substituir por 1 a expressão A, que A aqui é a expressão. Então toda vez que você for na expressão A e pegar o valor 1 e substituir no lugar do x, você vai achar 2. Então toda vez que você for na expressão A e substituir o x por 2, você vai achar 7. Ele quer saber quanto é A de 2 mais A de 1. Então 7 mais 2 é igual a quanto? A 9. Então o gabarito aqui é 9. H vezes 1i menos E menos F vale. Então a gente tem que saber aqui quando é que é, qual o valor de H, qual o valor de I, qual o valor de E, qual o valor de F. Então ele deu aqui uma sequência e a gente vai descobrir qual o valor das outras letras. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a sequência A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então a sequência que ele está dando ali, né, tá aumentando de 1 em 1, tá vendo? 2 passou para 3, 3 passou para 4. Então se A é 2, então aqui é 3, aqui é 4. Então o resto da sequência vai ser o que? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então perceba que está aumentando de 1 em 1, né? Então a gente tem que descobrir qual o valor das próximas letras. Ele deu aqui o valor de 3 letras, mas aí assim, pela sequência a gente descobriu o valor das outras. Está aumentando de 1 em 1, ó. Aumentou de 1 em 1. Então a gente já descobriu. Então agora a gente vai pedir o que ele está querendo. Então aqui vou repetir a expressão que ele quer. H vezes I menos E menos F. Então vamos lá, agora nós vamos substituir. Quanto é H? H é 9. O valor de H que a gente descobriu, 9. Vezes. Quanto é o valor de I? A gente descobriu que é 10. Então você bota aqui. Aí coloca, deixa em parênteses. Depois a gente tira o parênteses. Menos. Aqui, quanto é o valor de E? É 6. Você coloca o 6. Menos. O valor de F. O valor de F é 7. Agora vamos resolver essa multiplicação. 9 vezes 10 dá 90. Aí você repete o sinal de menos. Agora vamos tirar essa subtração, né? 6 menos 7. Aí como aqui o 7 é maior, né? Nessa subtração aqui você conserva o sinal do maior, né? 6 menos 7 vai ficar, entre parênteses, vai ficar o que? Menos 1, né? Porque você tem que conservar o sinal do maior, né? Sinal diferente, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então é isso. Então agora a gente vai repetir 90, né? Aí aqui, ó, perceba que são sinais, né, iguais. Aí você vê que nós temos uma multiplicaçãozinha, ó, apesar de não aparecer um pontinho, mas está entre parênteses. Então a gente vai ter que fazer um jogo de sinal aqui, ó. Então na multiplicação, quando você menos com menos se torna o que? Mais. Então tem lá uma regrinha. Então você tem lá dois números, né? Na multiplicação, menos com menos vira mais. Aí você vai fazer essa transformação. Então aqui você vai tirar 1 do parênteses. Aí você pega e soma. Então vai dar 91. Então a resposta vai ser 91. Então aqui a dificuldade é você saber essa jogada aqui de sinal. Porque na multiplicação, quando tem sinais iguais aqui, você
menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então na multiplicação tem essa regrinha. Na subtração e na soma, quando são sinais diferentes, você subtrai e consegue o sinal do maior. Então vamos dar uma olhadinha nessa questão 13. Ele diz: deseja-se montar uma equação do primeiro grau com as condições que o coeficiente A seja positivo, que sua solução x seja igual a 2. A equação abaixo que melhor representa é. Então aqui a gente teria que resolver cada uma dessas letras para saber quanto é que vale x. Ele está falando que x vale 2. Então resolvendo as equações, x tinha que valer 2. Então vamos lá ver. Vamos resolver primeiro essa letra A. Tem 2x menos 2. Esse 2 aqui nós vamos passar ele para depois do sinal aqui de igual. Você perceba que está menos 2. Quando ele passa para lá, depois do igual, ele fica 2. Então o sinal negativo vai virar positivo. Então vai ficar assim: 2x igual a 2, né? O sinal muda. Era negativo, agora fica positivo. Então toda vez que você muda de lado aqui, no caso aqui tem o igual, aí o sinal muda. Então vamos resolver isso aqui. 2x igual a 2. Aí esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando com x. Você vai passar dividindo, para você achar quem é x. Então vai ficar, ó, x igual a 2 sobre 2. 2 sobre 2. Então 2 dividido por 2 é igual a 1. Então x é igual a 1. Ele falou que a solução que ele quer é que x é igual a 2, tá vendo? Então essa equação não atende o que ele falou. Então x tem que ser igual a 2. Vamos ver essa aqui. Aqui está 2x mais 2. Aqui está positivo e vai passar a ser negativo. Então vai ficar o que? 2x, passo 2 mais 2 para lá, vai ficar menos 2. Aí esse 2 aqui está multiplicando com x, nós vamos passar dividindo por baixo. Ele vai por baixo. Então vai ficar x igual a menos 2 sobre 2. Então sinal negativo você conserva. 2 dividido por 2 dá 1. Então continua, não atende o que ele falou, né? Ele está falando que a equação que ele que é a resposta, o valor dá 2. Então aqui a gente achou 1 e menos 1, então não é, né? Então aqui, ó, esse aqui também, se você passar, vamos passar aqui tá x mais 2, o mais 2 vai passar para o outro lado, vai ficar menos 2. Então x é igual a menos 2, não é, ele quer positivo. Então o x é igual a 2. Essa aqui, então x menos 2, você vai passar o 2 para o lado de lá da igualdade, então vai ficar x era menos 2, vai passar a ser 2. Então a equação que atende o que ele quer, ó, que x seja igual a 2, é essa equação aqui, para dar 2, só essa equação vai dar 2. Quando você resolver isolar o x, você vai achar 2. Então a resposta é a letra D. Essa aqui, se você dividir e passar o 2 para o outro lado, vai ficar 2x 2 sobre 4. Então x vai dar 1 meio, não é a resposta também. Então a resposta aqui é a letra D. É uma questão envolvendo resolução de equação, e você teria que saber, né, movimentar a equação para achar o valor de x. Então vamos olhar mais uma questão aqui, questão 9. Ele fala: Ícaro está planejando organizar um conjunto e se deparou com a seguinte condição. Ele está falando que o valor de x, deixa eu pegar aqui a caneta. Ele está falando que o valor de x é um valor maior do que menos 3 e menor do que 4. Então toda vez que você vê a expressão assim, ó, x maior do que, por exemplo, menos 3, ele está falando que o número que x representa é maior do que menos 3. Aí eu pergunto para você: x pode ser menos 3? Não pode. O menos 3 faz parte do conjunto de x? Não faz, porque para fazer teria que ter um maior ou igual, ó.
se viesse um maior ou igual aqui, eu poderia dizer que o valor que o conjunto de x menos 3 estaria dentro do conjunto, mas não tem igual, você vê lá, não tem igual, ó. Então menos 3 não vai fazer parte do conjunto de x, certo? Da mesma forma que ele está falando x menor do que 4, porque quando a barriguinha está por x, significa que é maior, x maior. Quando está ao contrário, né, tem um sinalzinho aqui invertido, que significa que x é menor do que 4, né? Então aqui o 4 também não vai fazer parte do conjunto, porque para fazer parte do conjunto de x teria que vir um igualzinho aqui, ó, x maior ou igual. Então aqui esses dois números não vai fazer parte do conjunto. Então vamos lá, vamos ver aqui entre menos 3 e 4 quais os números que estão aí nesse meio, né? Então vamos lá, menos 3, né? Depois de menos 3 aqui vem menos 2, depois de menos 2 vem 1, menos 1, aliás, aí depois vem 0, depois de 0 agora a gente vai começar a aumentar, né? 1, depois de 1, 2, depois de 2, 3, depois de 3, 4. Então ele está falando o conjunto x tem números maior do que menos 3 e menor do que 4. Então, como eu falei que não tem igual lá, esses dois aqui das extremidades ele não pode fazer parte, porque para fazer parte teria que ter um igual lá, não tem. Então o conjunto de x vão ser esses números aí, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então o conjunto de x é esse aí, x pode ser qualquer um desses números. Então essa é a condição, maior do que menos 3 e menor do que 4. Aí ele fala, com base nessas informações, um número que não percebe a esse conjunto é. Então ele está falando assim, ó, dessas alternativas aqui, qual número pode fazer parte do conjunto de x? 3 pode fazer? Pode. 3 pode, mas ele está querendo o que não percebe, o que não faz parte. 2 pode fazer parte do conjunto de x? Pode, olha o 2 aqui, ó. 2 e 3. Então 2 pode. 1 pode fazer parte? Pode. Tá aqui, 0 pode fazer parte? Pode, tá aqui. E menos 3 pode fazer parte? Não pode. Para menos 3 fazer parte, aqui como eu falei, tinha que ter esse sinal de igual aqui, ó. Maior ou igual. Aí você inclui. Mas como não tem, o menos 3 não faz parte do conjunto. Então como ele quer o que não percebe, o que não faz parte, é justamente o menos 3. Se eu colocasse também o menos 4, o 4 aliás não faz parte também, que a gente viu aqui, ó, porque os das extremidades sem um sinal de igual não faz parte, certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa última questão de matemática aqui, envolvendo regra de 3. Ele fala, Ricardo deseja construir um muro de 80 metros. Então Ricardo quer construir um muro de 80 metros, sendo que ele já construiu um muro de 400 metros e gastou 30 mil reais. Nessas condições, o novo muro terá um custo de... Então vamos lá, esse aqui é a regra 3. Você vai, ele falou que ele fez 400 metros de muro. Você bota aqui metro de muro, 400 metros de muro, né? E gastou 30 mil reais, ó. Então esse aqui é o valor que ele gastou para fazer 400 metros. Então esse aqui é o valor, e esse aqui é o muro. Então o muro. Então é bom você escrever direitinho para ir separando. Então 400 metros de muro ele gastou 30 mil reais. E agora ele quer fazer 80 metros e quer saber quanto é que ele vai gastar. Então aqui, né, você vai multiplicar, né, 80 por 30 mil, depois 400 por x e resolver. Geralmente nessas questões aqui, como você faz para diminuir essas quantidades de zero, esses termos que estão em paralelo, você pode cortar os zeros. Um que está sobre embaixo do outro também você pode cortar. Então, por exemplo, 400 aqui tem 2 zeros, eu posso vir aqui em 30 mil e cortar 2 zeros. Entendeu? Então eles estão paralelos, eu posso fazer essa redução aí, viu? Então vamos lá,
80.000 vezes 300. Aí você vai lá e vai 300 vezes 80. Então dá 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0. 8 vezes 0 é 0, 0. 8 vezes 3, 24. Então aqui, primeira multiplicação aqui eu já achei 0, 0, 0, 24. Então aqui você vai e bota aqui, ó. Aí eu vou botar logo aqui 24. Deu 24.000, né? Aí você multiplica os extremos, né? E iguala, né? Então vou botar logo o x na primeira parte. Aí você poderia calcular antes. Então aqui x vezes 4, né? Porque aqui eu já cortei 2 zeros. Então vai ficar 4x. 4x igual a 24.000. Então agora eu vou pegar e isolar o x, né? Aqui é 4 vezes x. Então eu vou pegar esse 4 e passar dividindo. Aí vai ficar x é igual a 24.000 dividido por 4. Aí agora vamos dividir 24.000 dividido por 4. Então qual é o número que multiplica 4 com 4 dá próximo de 24? Vamos começar com 24, né? É o 6, né? 6 vezes 4, 24. Aí você vai escrever aqui, ó, 24. Aí 24 menos 24 dá 0. Aí agora você baixa o próximo número. Baixou o próximo número. É 0. 0 dividido por 4, né? Vai dar 0. Aqui é 6. Deixa eu ver lá. Aí agora deu 0, né? Deu 0, 0, 0. Não dá 0 de novo. Aqui tá 0, 0. Aí você 0 de novo. Aí você vai baixar outro 0. Abaixa outro 0. Você não quer ficar, não. 0 dividido por 4 vai dar 0 de novo. Aí deu 0. Aí você volta, torna a baixar outro 0 lá, né? Que tá lá em cima, você tem que ir baixando. Então 0 dividido por 4 dá 0 de novo. Então 24.000 dividido por 4 dá quanto? Dá 6.000. 6.000. Então se ele for construir 80 metros, ele vai gastar 6.000 reais. Então vamos dar uma olhada lá, o gabarito. Gabarito 6.000 reais. Certo? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.